Meu pai era médico, mas carregando essa filosofia que ele pegou do seu avô e o meu avô, do seu pai, que era o meu avô, e meu avô do meu bisavô. Ele era médico, mas todo domingo o almoço dominical é ele que fazia, porque nós latinos, comparado aos anglo-saxônicos, que eles comem pela necessidade de se alimentar, nós latinos, nós comemos pela necessidade de se alimentar, mas sempre com prazer. Sim. É essa a diferença de um e de outro. E então, isso é exacerbado na nossa família, a gente não come por se alimentar, a gente sempre come, por mais simples que seja, comemos buscando o prazer, que esse simples ovo frito que a gente vai fazer vai nos proporcionar de prazer. Verdade. E aí, então, todo domingo meu pai fazia o almoço dominical, na França, a cozinha é a alma da casa, né? Era que está quente, principalmente no inverno, né? Como agora, é lá que as felicidades e as tristezas acontecem. Então, todo domingo, meu irmão e eu, a gente ajudava meu pai, os ajudantes, né, de cozinha, desde pequenininho mesmo, detestávamos, mas querendo ou não, se impregnamos dessa filosofia e a gente, nós adquirimos essa praticidade, essa familiaridade com o ato de cozinhar e essa maneira que eu, por minha vez, apresentei por mais de 20 anos no meu programa, o Diário de Olivier, aonde eu tive o privilégio e o orgulho de trazer perto do fogão milhões de brasileiros que estavam na defensiva, principalmente mulheres, né? A defensiva quanto ao fogão, e de repente aproxima esses milhões de brasileiros a atuar no fogão e justamente descobrir a magia que é. E de uma maneira fácil, né? Que é essa maneira que eu aprendi, que é completamente diferente, tá? Quer dizer, uma maneira simples, acessível, compreensível e prazerosa de cozinhar. Olivier, mas você tem noção do impacto que você gerou para a cultura brasileira, para a culinária no país? Seria muito, talvez, falta de humildade, de eu sou, mas eu tenho vou colocar um pouco de água, um pouco de água no meu vinho. Eu tenho uma leve percepção. Muito bom. Bonito de falar. Uma leve percepção que eu deve ter efetivamente participado de uma forma concreta no movimento que fez evoluir muitas coisas na casa do brasileiro e em todas as camadas sociais. É porque a partir de você muita coisa nasceu, essa é a verdade. Assim, o mundo já era mundo, as coisas já existiam, mas a partir de você marcas nasceram, programas nasceram, pessoas foram transformadas. Acho que pessoas tomaram isso, milhares de pessoas tomaram isso como carreira para o dia a dia, né? De falar, pô, eu quero ser o novo Olivier, né? Eu quero trazer essa percepção. E nesses 3 minutos que você falou um pouquinho sobre isso, já dá para ver o amor que você... Acho que não daria para fazer tanto tempo isso se você não tivesse amor, né? 20 anos de programa, tanto tempo no Brasil. Acho que é o amor que te move a isso, Olivier? O amor à vida. Eu não gosto muito de utilizar essa palavra amor, que está sendo utilizada em tudo quanto tem momento, quanto ocasião. Qual que é a tua palavra? Eu acho que é autenticidade. Eu acho que na vida a gente tem que fazer as coisas com autenticidade. E autenticidade, que quer dizer sinceridade, que quer dizer consistência, justamente. E eu acredito que seja uma marca minha. Eu não consigo fazer as coisas diferentemente. Muitas vezes, vou pegar um exemplo, eu ouço, né? Na minha vida eu tenho um tempo para isso, eu tenho um tempo para a família, eu tenho tempo para academia, eu tenho dividindo a sua vida em fatias. Eu não consigo fazer isso. Não quer dizer que eu não faço nada de tudo isso. Eu faço, se não tudo isso, eu faço um monte de coisa, mas não separando isso em fase. Em caixinhas, né? Sabe por quê? Tipo pizza. Pega uma pizza, pum, fatia, eu não consigo, porque minha vida é uma só.
eu não fatia a minha vida. E então, como em um tudo, eu consigo incorporar todas essas atividades, desenvolver todas essas atividades e sempre movido, independentemente do que eu faço, sempre movido pela mesma energia, que é justamente o prazer de fazer o que eu faço, independentemente do improvável que isso pode parecer. Essa autenticidade, esse prazer se traduz, acredito eu, pelo resultado como um sucesso. Olivier, a gente fala muito com o empreendedor brasileiro aqui, para quem quer começar a empreender ou quem já empreende. Essa autenticidade, a gente aprende a ser autêntico? Isso é uma coisa que nasceu com você? Você foi tendo mais consistência, como você disse? Olha, eu nunca me deitei para pensar nisso dessa forma, mas você me perguntando, eu acredito que a vida me formou para isso. Eu acredito que a vida me formou para isso. Tem personalidade envolvida, com certeza, né? Todos nós somos diferentes de um do outro, né? O que faz a riqueza, justamente, da sociedade, né? E é por isso, aí você vai ver que passa de um ponto para outro, assim, não está lá de dentro. Então, falando isso, essa riqueza que nós adquirimos invadindo os territórios constantemente dos outros, sabendo invadir esses territórios, que seja de forma, que seja emocionais, que seja profissionais, que seja geográfico, que seja qualquer tipo de territórios, temos que saber ser invadidos nos nossos território. É dessa forma que a gente se enriquece. E aí, voltando atrás no papo, significa que essa riqueza da sociedade, quando a gente se fecha numa bolha, a gente murcha, né? A gente não evolui, a gente não se enriquece. E é por isso a importância e é isso que me fez escolher o Brasil, essa maneira de se comunicar, de se relacionar, de enxergar a vida, de o tempo inteiro estar próximo do outro, que hoje um dia, infelizmente, mas no mundo inteiro, né? Está muito difícil. Está muito difícil, mas ainda sobrevive no Brasil. Sim. E para mim isso é muito importante. E então essa personalidade, voltando à sua pergunta, você viu como que eu vou? Voltando à sua pergunta, então, personalidade, com certeza, a vida me fez enxergar o quanto a autenticidade era. Educação familiar também ajuda, e muito, né? A gente aprende isso dentro da nossa família. A família te educa, não é a escola que te educa. Verdade. A escola te instrui. Boa. A nossa obrigação, enquanto pai, é educar nossos filhos. A gente não paga para educar. Então, isso eu recebi em casa. É isso, é dessa forma que está. E a experiência da vida me mostrou que está certo. E natural, né? Autêntico. Você faz isso com a sua filha? É igualzinho como você coloca ela para cozinhar, você faz, porque ela está numa idade super... Então, você provoca. Você provoca as coisas. É claro, um pai, que seja mãe ou pai, né? Estamos, com certeza, constantemente colocando os nossos filhos dentro de um trilho que nós consideramos o melhor para preparar ele ou ela a realidade da vida futura. Sim. Que ela vai encontrar enquanto adulta, estar preparada para justamente se posicionar e ter consciência que ele ou ela é no meio de uma massa, e que dentro dessa massa que nós chamamos de sociedade, ele ou ela consegue entender como que essa massa se move, né? Para que dentro desse movimento de massa, da qual ele não pode se extrair, porque a gente não pode ser antissocial. Sim. Somos dentro, e nós temos que somar. E para justamente se sobressair dessa massa, para trazer algo para somar,
a sociedade na qual a gente vive, a gente tem que entender ela, e para entender a gente tem que estar preparado e preparado para entendê-la. Justamente. Você trouxe uma coisa. Somos nós que fazemos isso. Você trouxe uma coisa que não é tão comum, né? Não está no senso comum a gente começar falando sobre duas coisas que você já trouxe. Autenticidade. É difícil começar uma conversa já falando, pô, esse é um ponto de ser autêntico. E aí, quando a Ana te questionou sobre sua filha, você usou uma palavra que a gente gosta de usar muito nesse mercado hoje. Não é nem gostar de usar, é a expectativa que a gente acredita quando a gente faz melhor as perguntas, que é provocar. Eu acredito que fazendo melhores perguntas, que talvez sabendo provocar a sua filha, você consegue mudar isso, né? Faz sentido? Totalmente. Você provoca pelas atitudes e a riqueza que você traz dentro do núcleo familiar. Com certeza. Então, eu estava falando a respeito dos filhos, mas os filhos são rebeldes desde o nascimento. Nós fomos. Sim. E nosso papel é controlar isto. Verdade. E saber transformar isso como uma qualidade. Então, uma criança não quer fazer nada. Você se lembra, eu me lembro perfeitamente. Eu estava dando o exemplo do meu pai me colocando na cozinha com meu irmão para ajudar. A gente detestava. Mas, fazer o quê? Fazia? E querendo ou não, depois, anos depois, a gente descobre que essa obrigação vivida vira uma riqueza da qual nós temos consciência que vai ser, afinal das contas, que vai nos ajudar, uma ferramenta que vai nos ajudar a virar um adulto construidor, que constrói alguma coisa. É interessante, né? É muito louco isso. A escola, ninguém gosta da escola. Curso de aula de violino, quando começa, ninguém gosta. A Olivia faz no início, foi difícil, mas a gente tem que impor. Você está entendendo? A impor significa o quê? Significa ser um tirano, né? Eu estava com essa palavra, mas eu fui um tempo atrás, mas aqui pode. Você soltou. Exatamente, o opressor. Não, a palavra seria mais... Perfeito. Tirano não, é opressor. Não, é um opressor. É a vida. O ser humano, na sua essência, não quer fazer nada. É um dos animais, porque somos animais, né, do mundo, né, da Terra, provavelmente o mais destruidor, egoísta, ganancioso, o pior de todos. Sim, somos porque, nós. além disso, é inteligente. Total. E além disso. Então, amplifia tudo. Então, tem que canalizar isso. E nosso papel como pais, né, é justamente esse. Por isso que dentro da família é importante. Nós somos diferentes. Você é uma mulher, eu sou um homem. A mulher tem as características que uma mulher tem, ou tem as características que um homem tem. Nós somamos as características de um e a característica do outro, somos justamente na construção. O que é importante é não abafar um, nem abafar o outro. Não é uma competição dentro de casa. É uma somatória. E a partir dessa somatória, com respeito, com ciência, você consegue construir uma harmonia que vai beneficiar o que nós concebemos juntos, que são nossos filhos. É mais ou menos dessa forma que eu vejo as coisas. Estou certo ou estou errado, eu não sei. Um bom provocador, né? Mas é dessa forma que eu vejo. Eu não imponho regra nenhuma. Eu vivo dentro da minha casa e que faz com que dentro de casa esteja um equilíbrio. E você me falou da Olivia. A Olivia é uma menina muito... Eu espero que dura isso, que nós consigamos fazer isso, equilibrada. Maravilhoso. Com as particularidades de uma criança que é fogosa. Mas isso é bem junto, não adianta.